Antes de qualquer coisa, irmã, pode ir com as crianças para o culto infantil. Lá eles vão ter uma palavra melhor para eles, focada para eles, que eles agora, já desde o início, têm que aprender o caminho do Senhor, para que um dia possam estar aqui acima também pregando, cantando, tocando, servindo ao Pai. Vou pedir para o Átila estar orando para que as crianças possam. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estar falando contigo. Queremos agora entregar em tuas mãos a vida das nossas crianças, que estarão se retirando para ali ouvir a tua palavra, a tua mensagem na linguagem deles, ó Pai. Que tu possa estar instruindo a professora, a líder que estará ali falando de ti, que ela possa ser abençoada por ti, instruída e, ó Pai, inspirada por ti, e que nossas crianças estejam sempre, ó Pai, crescendo no teu caminho, crescendo na tua graça, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Adeus. Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui em cima novamente, podendo trazer a palavra do Senhor. É sempre uma bênção, uma dádiva poder estar aqui. Essa palavra, esse culto, se focou em cima da palavra de carrega a tua cruz e siga-me. E esse tema, essa palavra, toda a mensagem, ela veio há muito tempo atrás para mim. Ano passado eu já tinha falado com a Lia que eu tinha essa palavra para passar. Até o Felipe, quando chegou aqui, virou para mim e falou: vem cá, você não tinha falado que um dia você ia fazer uma pregação especificamente disso? Eu falei e funcionou. Profetizar às vezes funciona. Então, eram outro momento da minha vida, era outra situação, era um Mateus totalmente diferente, que essa palavra simplesmente veio para responder um murmúrio. Porque eu morava fora de casa para estudar, eu estava estudando para um concurso, estava tentando seguir a vontade de Deus, e infelizmente naquela época eu tinha o costume de murmurar muito, reclamar de tudo. Eu estava lá e eu tinha dois amigos meus que a gente sempre se juntava para falar de Deus, falar da nossa vida. E eu estava conversando com um deles, o Rafael, e eu lembro de murmurar para ele, reclamar que as coisas estavam difíceis, que nada vai dar certo, que estava cansado, que o deserto não acabava, e que eu não via final para o deserto, parecia que era deserto eterno. E aquilo acabou, a gente foi dormir, e no dia seguinte eu ia correndo, era próximo do Maracanã, eu ia correr no Maracanã, e no caminho o sol estava nascendo, entre os prédios, eu olhei e falei: meu Pai do céu, o Senhor é muito bom, é muito bonito. E às vezes, mesmo que eu esteja mal reclamando, o Senhor me dá um alívio. E na minha cabeça instantaneamente veio essa frase: então você carrega a sua cruz e me segue. E eu fui correr com aquela frase na minha cabeça, e quando eu voltei, saiu isso. Saiu essa palavra que eu estou hoje aqui para falar para vocês. E eu espero que aquela palavra que vocês vão ver que foi 7 meses atrás falada para mim, e que se completou há 15 dias atrás, foi fazer sentido de verdade 15 dias atrás, possa tocar vocês tanto quanto me tocou. Amém? Então, vamos primeiro para Lucas 9, de 23 a 25. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Bom, daí veio: carregue sua cruz e siga-me. O Senhor aqui está mostrando que
a partir do momento em que nós colocamos a nós próprios à frente dele, nós não vamos conseguir viver uma vida que é verdadeiramente boa. A gente vê tanta gente aí famosa, endinheirada, que tem um vazio dentro de si que não consegue completar, porque simplesmente colocou as próprias aventuranças à frente das de Deus. E, assim, cada um vai ter a própria concupiscência, a própria dificuldade. E parece que até que eu combinei com o pastor Joani de manhã, quem estava aqui, eu estava lá atrás na mídia, ele falou concupiscência, eu olhei, eu falei, não é possível. Ele pegou a palavra que eu descobri para falar no púlpito. E o que ele pregou tinha até a ver um pouco com o que eu vou falar aqui. A nossa vida, ela é feita para ter dificuldades. Nós não vamos viver um mar de felicidade eterna, não é assim. Aqui na Terra, nós estamos aqui e somos feitos para sermos provados, para que um dia nós estejamos vivendo a vida eterna em Cristo, na vontade do Senhor. A nossa carne, ela serve para nos tentar. Essa palavra, concupiscência, ela é uma palavra que, quando eu ouvi, ela me marcou muito, porque eu queria algo que identificasse isso, que é simplesmente a sua própria fraqueza. Satanás usa a nossa fraqueza contra nós para que nós larguemos ao Senhor. E essa fraqueza nada mais é do que a nossa concupiscência. É o nosso calo, digamos assim. E todo mundo tem um. E para seguir a Cristo, nós precisamos carregar Ele, assim como o Senhor carregou sua própria cruz, para que nós possamos viver a vida eterna com Ele. E, assim, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Eu lembro que a reclamação que eu fiz para o meu amigo foi... Eu estava reclamando que a vida de crente não estava fácil. Aí ele falou assim para mim, ninguém te falou que era fácil quando você se converteu. Falou que lá na frente a vida eterna seria maravilhosa, mas que você mesmo ia ter que se negar suas dificuldades para poder viver essa vida eterna. E o próprio Cristo viveu um pouco disso, porque ele sim podia ser 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E a gente vê isso em Mateus 26, de 36 a 44. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É tão fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo, meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O próprio Cristo, aqui, depois desse sermão, desse momento, Judas chega e o leva para a própria morte, para a própria crucificação. Aqui, Cristo sabia que dali ele ia, digamos, para o pior momento dele na Terra e, ao mesmo tempo, pior para ele e melhor para a gente. Momento que ele se sacrificaria como homem para que nós pudéssemos viver a vida eterna, pagando pelos nossos pecados para que nós fôssemos felizes. E mesmo que ele soubesse, desde o momento que ele pisou em terra, que o propósito dele era esse, naquele momento, ele fraquejou. O 100% homem dele fraquejou. Ele veio à terra para ver e pagar pelos nossos pecados.
E ele também sofreu aqui, como todos nós sofremos. Ele tinha dificuldades. Mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem. Ele passou pelo próprio deserto, ele foi tentado pelo próprio Satanás. E mesmo assim venceu. Ele mostrou pra gente que no mundo a gente pode ter aflições, mas tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, nós não precisamos ter vergonha de ter uma dificuldade. Nós não precisamos nos enterrar nela. Precisamos entender que até o próprio Pai teve. Mas também precisamos buscar, carregar essa dificuldade e vencê-la diariamente, para que a vontade do Senhor seja feita. Ele fala, mas afaste esse cálice de mim, mas acima de tudo que seja feita a vossa vontade. E é assim que nós temos que lidar com tudo isso. Que seja feita a vontade de Cristo nas nossas vidas. Mesmo no momento que nós estamos passando pelo deserto, mesmo pelo momento que nós estamos passando por dificuldades, porque elas são necessárias. Tiago, vamos para Tiago agora, 1, de 2 a 8, nos mostra exatamente isso. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Vamos mais à frente de 12 a 15 também. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Tiago nos mostra que o deserto é necessário. A gente não quer passar dificuldade. Ninguém, se eu vou perguntar, então, você quer passar um deserto hoje? Vamos ali correr uma trilhazinha no Saara? Ninguém tá afim. 40 graus rapidinho. Mas é necessário. Nós precisamos desses obstáculos para que nós possamos perseverar. E esse momento de perseverança nos mostra o caminho à vida eterna. Ele pode não nos colocar em pecado, mas Ele permite essa tentação ao pecado para que nós vençamos a nossa própria carne. Porque Ele quer os verdadeiros adoradores. Ele quer aqueles que pegam a sua cruz todos os dias, pegam a sua tentação, a sua concupiscência, o seu pecado e o carregam em direção a Ele. Ele nunca disse que queria os perfeitos. Ele queria aqueles que perseverassem na palavra dele. E esse deserto, ele nunca vai ser de constante vitória. Não é para ser. A gente vai cair. Nós vamos cair, nós vamos errar, pecar e nós precisamos decidir se nós vamos levantar e seguir ou nos entregar ao pecado. E sabe, eu tenho muito na minha cabeça uma visão de Judas e Pedro. Porque Judas foi aquele que pecou descaradamente. E Pedro foi aquele que Deus avisou que ele ia pecar. Jesus avisou que ele ia pecar e mesmo assim ele pecou. E ambos, com os seus pecados, agiram e reagiram de uma forma diferente. Judas se enterrou no próprio pecado e se matou. Desistiu da vida que ele tinha.
E perceba que Deus nunca abandonou Judas. O próprio Jesus, tendo avisado que Judas o iria pecar, iria trair ele, o chamou de amigo. Imagina, você saber que o cara que está do teu lado vai te trair, vai te entregar para morrer, e tu chamar ele de amigo. Sem ironia, sem nada. Amigo. Você é meu amigo. Então, foi abandonado por Deus. Mas ele escolheu se enterrar nos próprios pecados e se matar e desistir de tudo aquilo que talvez Deus tivesse planejado para ele após o pecado. Enquanto Pedro, que momentaneamente desistiu do evangelho e foi pescar de novo, ao ser tocado por Cristo, viu do próprio erro e aprendeu com ele para ser um dos maiores discípulos do Senhor. Pedro teve um evangelho, teve um futuro pós-Cristo maravilhoso. Foi um dos que mais pregou, mais converteu, mais angariou almas ao Senhor. Quem diria que Judas não pudesse ser assim também? Ambos não foram abandonados por Deus. Ambos pecaram, mas só um deles escolheu continuar andando. E esse momento é um deserto. Judas teve o próprio deserto. Ele escolheu trair a Jesus. Ele tinha que trair a Jesus por todo o caminho, sim, claro. Mas ele escolheu trair. Ele fez a escolha errada. Ele escolheu entregar Cristo. Pedro escolheu falar que não conhecia Cristo 3 vezes. Ninguém botou uma arma na cabeça dele para mandar ele fazer isso. Ele escolheu. Eles tinham os próprios desertos. Eles tinham que aprender com eles. Enquanto um aprendeu, o outro se matou. E é muito fácil ver que a nossa geração, não só a minha, mas a anterior à minha, tem dificuldades no deserto. Não consegue sair dele. Quer ver? Tem uma pessoa, todo mundo conhece essa pessoa, que o tempo todo ela está reclamando. Você vê ela no mês, vê no outro, no próximo, ela está reclamando da mesma coisa. Ela escolhe reclamar da mesma coisa. Sempre. E por que ela não para de reclamar da mesma coisa? Porque ela não aprendeu ainda. O deserto é feito para que nós aprendamos com alguma coisa. Se você continuar nele, pode olhar que alguma coisa você está esquecendo no caminho. Por isso que essa pessoa fica no mesmo lugar, ela não anda para frente, a vida dela não mexe. Ela está lá no mesmo lugar desde o dia que você conheceu ela. Porque ela escolhe estar lá. Ela escolhe não ver o que Cristo tem para ela depois da montanha. Ela prefere reclamar que a montanha é alta. E assim, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, Ele cuida da gente. Ele nunca vai abandonar nenhum de nós. E a gente pode ver lá em Provérbios 10, de 22 a 25. A bênção do Senhor, Deus, traz a prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. O mal está tentando subir a montanha até agora. O bom sobe. Quem crê no Senhor verdadeiramente não reclama da montanha, sabe que ela é necessária. E Ele cuida da gente nessa montanha. Ele silenciosamente leva a gente para cima da montanha. Muitas vezes a gente pode reclamar que não ouve a Deus, que Ele não está lá, a gente ora e parece que não tem ninguém do outro lado. E eu já vi muita gente falar que esse é o momento mais difícil do cristão. Quando você ajoelha, ora e parece que nada volta. E verdadeiramente é. Mas Deus nos faz entender
me fez entender, pelo menos, que não é porque ele está quieto que ele não está lá. A gente tem que aprender com algumas coisas sem segurar na mão do papai o tempo todo. Ele deixa a gente em momentos de dificuldade para ver se a gente vai entender o que ele já falou. Deus pode repetir a mesma coisa 50 vezes. Se ele não te deixar sozinho para pensar, vai ter gente que não vai entender que ele está falando para você fazer o que você tem que fazer. E isso é óbvio, é claro. E mesmo que doa, mesmo que seja difícil cada passo, a gente precisa deles. Sem a dificuldade, a gente não teria testemunho, não teriam pessoas aqui em cima pregando o evangelho. Eu digo por mim. Alguns aqui já sabem o meu testemunho de vida. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, pode ter certeza, eu não estava aqui em cima. 3 anos atrás eu nem me imaginava pregando. Muito menos falando em público. Estou fazendo os dois. Então, elas são necessárias para que a gente aprenda. Onde a gente vê dor, Deus vê experiência. E muita. Para que a gente possa levar as novas pessoas, novas gerações, a entender que aquela dor, aquela experiência é passageira. E ela é necessária para que a gente evolua. Eu falei que há 7 meses essa palavra veio para mim e que 15 dias atrás ela fez sentido direito. E eu li tudo isso, eu escrevi tudo isso na época. Escrevi até mais, mas teve coisa que eu cortei porque melhor ficar para mim. Mas eu não consegui entender o que era simplesmente pegar a própria cruz para levar consigo. Eu continuei murmurando, eu continuei reclamando, eu continuei não vendo que o topo da montanha era alto, mas que ele era lá de cima, a vista era linda. E eu fui meio que levando a trancos e barrancos, entendendo aos poucos que reclamar não adiantava de nada, muito por reclamação de outras pessoas que estavam me ouvindo a reclamar, mas eu fui entendendo. E, que nem eu falei, eu estudava para concurso. Eu reclamava, não reclamo mais. 7 meses atrás eu era uma pessoa que tinha... 7 meses não. 2 anos atrás, quando eu me converti, eu era uma pessoa que pedia 3 coisas para Deus e que no caminho foi pedindo. E que sempre repetia. Eu repetia 3 coisas nas minhas orações todos os dias. E muita do murmúrio que eu tinha naquela época era porque eu não conseguia enxergar as coisas que eu tanto pedia perto. Uma dessas coisas era que, como eu falei, eu estudava para concurso. Eu sempre quis ser militar. Já fui, não conseguia voltar de jeito nenhum, mas era o que eu queria, era o meu sonho voltar para lá. E eu estudava, e naquela época parecia que eu não estava saindo do lugar, minhas notas não melhoravam, eu não conseguia prestar atenção. Eu estava mais bagunçado em mim mesmo que outra coisa, eu não conseguia me mexer. 7 meses atrás. Amanhã é minha apresentação na concentração intermediária da aeronáutica. Há 2 anos atrás eu orava por isso. Há 2 anos atrás eu orava que um dos grandes sonhos meus, que hoje em dia, para muita gente não é, era ter uma família. Não a minha, porque a minha está ali. Mas além, um anexo da minha família. O resto, a minha própria família. Eu sempre orei para ter alguém, para conhecer alguém legal, uma pessoa que fosse do Senhor. E acredite, em 2 anos, não funcionou. E foi uma coisa que eu sempre orei. Foi uma coisa que o meu dedo é bem podre. Se fosse o meu de novo, não ia dar certo. Eu vi bem isso. E, bom, tem um anel no meu dedo, né? Eu orei pela terceira coisa para Deus, que era estar aqui em cima. Meu pedido para Deus sempre foi
ter um trabalho na aeronáutica, ter alguém que eu confiasse verdadeiramente fosse do Senhor, que até eu queria que tivesse aqui, eu até zoei ela que eu ia fazer ela vir aqui na frente, mas que infelizmente não pôde estar porque o Senhor me deu uma namorada em Caxias. Tinha que ter alguma dificuldade, né, gente? Graças a Deus foi a distância. E a outra era poder pregar o evangelho. Era poder falar para as pessoas, para que elas não vivessem o que eu vivi. E bom, eu tenho tudo que eu pedi. Eu tenho tantas bênçãos para agradecer que eu não consigo contar. Vou parafrasear a música dos outros, sim. Há 15 dias atrás, eu estava ainda, como eu falei aí, 15 dias atrás, dia 5 de janeiro, 15 dias não, mais, dia 5 de janeiro, 23 dias atrás. Eu não tinha nada disso. Eu estava reclamando porque eu não tinha passado em outro concurso que eu queria. Eu estava reclamando porque eu não me sentia capaz de pregar mais. Eu já tinha muito tempo que eu não pregava e eu não ouvia Deus falar comigo. O silêncio estava lá. E eu não sabia o que fazer. Aí eu fui acordado pelo meu pai, falando assim, ó, tu não fala que eu só te dou má notícia? Tu foi aprovado na prova que tu queria. Aí jogou o telefone na minha cara, achando que eu, sei lá, quase tive um infarto, ele quase ganhou um filho na EPK e ao mesmo tempo no velório. Aí acordou, eu olhei aquilo, chorei, agradeci e fui ajoelhar. E a minha namorada que não tá aqui, eu queria que ela tivesse. Nossa, como eu queria ver a cara dela comigo falando dela. Eu fiz um propósito com a minha namorada de oração de 94 dias. Eu conheci a minha namorada e a gente ficou 94 dias sem se falar. Simplesmente para saber se o que a gente tinha era realmente uma vontade do Senhor ou se era só o fogo de palha. Dia 1º de janeiro eu encontrei ela. Dia 2 de janeiro eu fui no aniversário dela. Dia 5 de janeiro eu estava pedindo a Deus mais uma confirmação, além das 51 que ele já tinha me dado nos 94 dias. Para poder pedir a coitada em namoro. Eu ajoelhei para agradecer a Deus para a prova. E Deus sempre me deu uma calma muito grande acerca dessa prova. Sempre. Eu saí da prova e ele me deu uma calma que eu tinha passado. Mas ao mesmo tempo eu ficava nervoso, achando que eu não tinha passado, que não ia dar certo, que não ia funcionar. Eu não acreditava no que Deus estava me gritando o tempo todo. E ali eu ajoelhei para agradecer. E eu agradeci a Deus. E eu tenho essa coisa de normal, às vezes parece que estão sussurrando assim no meu ouvido, sabe? Aí eu estava ajoelhado orando e falei para Deus, obrigado, Pai, desculpa por ter duvidado que eu ia passar numa coisa que o Senhor me deu tanta certeza que eu ia. Ele falou para mim assim, ó, até quando você vai duvidar das coisas que eu te falo? E eu tomei a lapada, falei, tudo bem, desculpa, entendi. Falei, desculpa, Pai, eu não ouvi. O Senhor falou que eu tinha que carregar minha cruz lá atrás. Falou que depois da montanha eu tinha alguma coisa. E eu não entendi. Foi instantaneamente, foi muito engraçado. Foi instantaneamente, veio a pregação assim. Ó. Mas aí ele falou assim, não é isso. Falou de novo. Até quando você vai duvidar do que eu já te confirmei? Aí meu pai sabe essa história. Eu falei, tá bom, eu entendi. Vou lá pedir namoro minha namorada. Que não era. Saí desmembrado pra pedir. Fui lá, pedi namoro ela. Dia 5 de janeiro é meu aniversário de namoro. Comprei uma aliança, dei pra ela, quase infartou. E a partir daquele dia, eu tenho tido uma calma sobre as coisas que não é minha. Porque mesmo que venha outra montanha, outra cruz, 3 vezes maior do que já me veio, eu sei que Ele está comigo, mesmo que em silêncio. E eu sei que o que vai vir depois da montanha é bom. Que eu não vivi nem um terço do que veio depois daquele dia 5. Eu ainda vou entrar na aeronáutica, eu ainda tenho muito caminho com a minha namorada, eu tenho certeza que eu ainda vou estar muito aqui em cima se for da vontade do Senhor.
mas eu já estou numa felicidade tão grande que nada paga. Nada paga, nada. Então, se eu tenho alguma coisa para falar para vocês, se eu tenho alguma coisa para dar esperança para vocês, está difícil, continua andando. Pede para Deus, e mesmo que Ele não te responda, acredita, Ele está ouvindo. Porque lá na frente, tudo vai valer a pena. Tudo vale a pena. Pelo Pai, tudo vale a pena. 94 dias, 2 anos orando por uma pessoa, por uma prova, faria tudo de novo. Canso de falar para minha namorada, se eu tivesse que esperar mais 300 dias, eu esperava. E eu tenho plena certeza que da prova, se eu tivesse que fazer tudo de novo, acredite, eu faria. Então, não desiste. Vai dar certo. Cadê? Tem uma pessoa que eu quero... Ali, ó. Entendeu? Não desiste. Vai dar certo. Cadê? Entendeu? Não desiste. Vai dar certo. Cadê? Entendeu? Não desiste. Vai dar certo. O meu chegou. O de vocês chegou uma parte. Mas o resto vai chegar. De todos nós vai chegar. Que nós todos possamos viver o grande de Deus. E nunca esquecer que Ele é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos proporcionar. Amém?